Olá, gente! Estamos reunidos para mais um ataque. E eu sou a Beatriz Blanco, colaboradora do Bônus Stage, professora de joguinhos. E é nóis! Aqui é a Aline Job, sou pesquisadora de jogos e estamos aí para mais um episódio. Bem, aqui é o Henrique, oi todo mundo. Eu faço jogos, eu pesquiso eles e sou a conexão canadense no momento aqui do ataque. Eu sou o Pedro Paiva, faço joguinhos, jogo joguinhos também. E estamos aí para gravar o ataque. Mais um. Bom, então, como é de costume, assim, quer dizer, pelo menos quando eu consigo fazer isso, eu escrevi um texto, assim, para organizar os meus pensamentos, né? Então, eu vou falar um pouquinho do conceito de casual game, né? O casual game, ele parece um conceito simples. Ele seria um jogo feito para partidas casuais, descompromissadas, né? O jogador ele não vai investir muito tempo e dedicação, mas ele quer jogar alguma coisa. O que define, então, a categoria é muito mais o uso que os jogadores fazem do jogo do que a forma do jogo em si, né? E, não menos importante, a facilidade de acesso a esses jogos. Essa facilidade de acesso ela vai desde o preço de um jogo até a praticidade da plataforma e a curva de aprendizado necessária para jogar ele, né? Para começar a aprender a jogar. Então, as plataformas móveis e os jogos online, eles se prestam melhor para esse tipo de experiência, porque o acesso a eles é mais fácil, né? Essas plataformas, elas não são tecnologia que serve exclusivamente ao videogame, né? Então, por isso elas são consideradas como plataformas secundárias em relação aos consoles ou os jogos de computador que rodam nativamente. Alguns exemplos de jogos que podem ser categorizados como casual games: Candy Crush, Farmville, Flappy Bird, Paciência, Snake, Space Impact. Não sei se alguém se lembra do Space Impact, que é aquele jogo de navinha que vinha no Nokia, né? Ah, eu lembro, eu tive. Tetris, Campo Minado, Pac-Man, né? São muitos jogos que se encaixam nessa definição de algo que podemos jogar descompromissadamente, o que inclui jogos que não foram feitos para serem jogados descompromissadamente, né? E aí a gente chega no meu primeiro ponto, que é casual game, categoria inútil. E eu arrisco dizer que é tão inútil quanto a diferenciação entre brinquedos de meninos e de meninas. Não por acaso a questão de gênero sempre vem à tona quando se fala de casual games, né? Fica aí um asterisco, porque provavelmente a gente vai voltar nisso, né? Mas Uhum. a gente tem uma maneira muito mais descritiva, inclusive mais interessante, até mesmo para categorizar os jogos no mercado, que é a categorização por gênero. E aí eu estou falando de gênero de jogo, não de feminino e masculino, né? Só Uhum. dentro dos exemplos de jogos casuais que eu dei, daria para a gente localizar puzzle, simulação, plataforma, nave, esporte, labirinto e mais abrangentemente arcade. E essa variedade ela dificulta o estabelecimento de blocos binários de tipos de videogame que possam ecoar o feminino e masculino ou o dominador-dominado. E ainda existe a possibilidade de fazer associações, mas fica mais fácil de superar, né? E aí até não sei se isso acontece, teria que fazer uma pesquisa. Mas até como tag, o casual game parece inútil, né? Porque será que as pessoas procuram por casual games, assim, em abstrato, quando querem jogar alguma coisa? Ou elas procuram por gêneros ou características de outros jogos que elas já conhecem? Além do modo mais óbvio, que é descobrir os jogos por publicidade ou recomendação de amigos, né? Então, até aqui a gente tem um ponto, que é casual game é um conceito que nos atrapalha, ele não é descritivo do jogo, ele é uma categoria reativa que tem mais a ver com outros fenômenos residuais, não tem a ver com o jogo em si. E eu acho interessante que justamente os gamers, que defendem a total ausência de qualquer debate fora do videogame,
sejam tão apegados a um conceito que fica tão por fora dos jogos. E eu submeto o game hardcore à mesma crítica que eu tô fazendo ao casual game, né? E aí tem o meu segundo ponto daí. A grande preocupação do gamer, né, que se acha o hardcore no caso, é que a chegada de jogadores novos deforme a indústria, que vai passar a fazer os jogos para essa demografia muito mais numerosa e ignorar o que os verdadeiros gamers querem jogar. Então, o videogame mainstream estaria se vendendo, o que eu acho uma ideia muito louca, né, que só pode vir da cabeça de um gamer mesmo. Eu já disse isso algumas vezes, né? Não me lembro se foi em algum episódio do Ataque, mas eu vou repetir porque eu acho que é o X da questão. O videogame é a única subcultura em que os true não são aqueles que vão atrás do que é o mais extremo e desafiador para o gosto mainstream. Os true são justamente os que consomem exclusivamente o mainstream e consideram todo o resto mais profundo como uma degeneração. Então, o gamer é tudo louco, tá? Em vez de largar o mainstream para as cobras, os caras ficam numa defesa impossível de um mainstream que não está preocupado principalmente com ampliar as vendas. Mas o mainstream é isso, a busca pelo consumidor mais abrangente possível. O mainstream quer que todos estejam consumindo a mesma coisa em todos os momentos e em todos os lugares. Mainstream não é sobre assumir compromissos estéticos, nunca foi e nunca vai ser. O que os gamers tanto procuram já existe e está acontecendo nas camadas mais negligenciadas por eles, que são as muitas vanguardas do videogame independente, né? Então não adianta choramingar, o mainstream é também Candy Crush. Aquilo que está muito próximo de ser consumido por todos é mainstream por definição. O videogame, para ser mainstream, para se atualizar, se manter relevante, ele precisa do Candy Crush, precisa aprender com Candy Crush. Mas o mainstream não é tudo, né? Casual e hardcore, então, é uma falsa separação. Não reflete a verdadeira estrutura e são muito mais termos de um conspiracionismo sem fundamentos, tipicamente gamer. Isso é o que eu acho. Posso puxar uma coisa aí? Claro. Pode. Que eu acho assim que tem uma coisa que eu acho interessante assim da ideia de jogo casual e que assim eu super concordo com a crítica que você colocou, é que eu fico pensando assim que pra mim o jogo casual, se a gente sai dessa definição aí, que é essa definição de excluir a partir da ideia de jogo casual, né? Quem não é igual a mim ou não tem exatamente os mesmos gostos joga jogo casual, não é gamer, blá 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 blá. Se a gente sai disso e for pensar tipo, como se fosse o jogo casual como um gênero de jogo, eu acho que aí tem uma coisa que pra mim faz sentido nisso, que é, apesar de ter essa diversidade de tipos de mecânica e tal, tem uma certa tradição que tá ali, sabe? Que pra mim vem o jogo casual como tipo essa linhagem assim que vem do arcade, e aí do arcade vira jogo de portal de flash, que depois vira jogo de Facebook e que depois vira jogo de mobile, sabe? E que tem essa coisa assim de ser justamente um gênero de jogo, assim, um tipo de jogo que é marcado menos pelas mecânicas ou regras ou objetivos dos jogos, mas pela duração, sabe? E pela maneira que esses jogos se encaixam na vida das pessoas, sabe? Tipo, essa coisa do jogo single player de 1000 horas de jogo, sabe? Ele é uma coisa muito estranha, sabe? Tipo, pra mim ele é uma coisa que, tudo bem, ele é fruto de uma história específica, ele não é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Que nem essa ideia do hardcore coloca, sabe? E é meio que esses jogos casuais, se a gente for pensar que eles são jogos que, sei lá, eles são pensados pra encaixar na vida das pessoas de outras formas, eu acho que acaba sendo, sei lá, uma maneira mais interessante de pensar sobre eles, sabe? Tipo, e justamente a negação disso, né? Tipo, se você não tem como ter o privilégio de reservar 1000 horas pra jogar uma mega campanha single player, você não é gamer, sabe? Eu acho que eu gosto da ideia de jogo casual pensando nisso, sabe? Como o jogo que você tem um engajamento casual com ele, né? Ou que pelo menos é pensado na sua maioria de interações para ser assim. Não que esse seja o objetivo das empresas também, porque as empresas querem que você vire
aquele negócio da baleia, né? Vocês já ouviram esse termo? Eu acho horrível, né? Aquele que a galera que desenvolve para mobile, assim, para celular, tem essa ideia de que quem realmente dá lucro são os jogadores baleia, entre aspas, que são as pessoas que gastam os tubos nos jogos free to play, né? A grande maioria das pessoas não gasta nada e uma minoria de pessoas gasta muito dinheiro, né? E essas pessoas é que sustentam esse modelo, né? Junto com a propaganda e tal. E tudo bem, aí tem uma série de coisas que são feitas nos jogos para celular, por exemplo, tal, que são justamente para tentar criar esse comportamento, né? Assim, né? De te incentivar para ter esse comportamento, mas eu acho que a ideia de jogo casual como um jogo que tem uma barreira menor para entrar podia ser super legal, sabe? É uma pena que seja uma categoria que tem uma história muito mais de excluir do que de incluir de fato, sabe? Sim. Eu acho que jogo casual, enquanto categoria, sei lá, de análise, faz sentido quando a gente quer classificar esse tipo de experiência de jogo, né? Você falar em casual. Porém, eu concordo com a problematização que o Pedro fez aqui, porque eu acho que, na verdade, primeiro, também não sou fã de você usar termos que não são descritivos, e eu concordo que jogo casual não é uma categoria descritiva, e eu jogo jogos casuais, e de fato, eu nunca procurei por jogos casuais. Procuro por puzzle, nave, coisas assim. Então, realmente não é uma categoria que serve a mim enquanto jogadora. Agora, o que eu acho complicado também é que essa questão da hierarquia, algumas práticas de mercado que os jogos casuais adotam, que vão na contramão da ideia de ser um jogo inclusivo, que na verdade são mais exclusivos, que é como, por exemplo, se lança o jogador baleia que o Henrique comentou agora. Uma coisa que eu noto é que se permite ter práticas mais abusivas nos jogos casuais justamente porque eles são vistos como uma subcategoria, saca? Tem algumas coisas que são feitas nos jogos casuais que eu acho que não se fariam no jogo mainstream porque os gamers iam cair matando. Tipo, essas políticas absurdas de você pagar pra... É muito comum eu baixar jogos e desistir depois de, sei lá, jogar 3 vezes porque você não consegue fazer absolutamente nada nele sem pagar. E eu não acho que isso seria adotado como prática de mercado no mainstream, justamente porque a galera respeita um pouco mais o público do mainstream, sabe? Vou dizer pra vocês que agora, nesse momento que eu estou jogando Candy Crush, e eu acho que a primeira coisa que sempre me vem à mente quando as pessoas vêm me perguntar essas questões, assim, tipo, tu é pesquisadora, tu joga, mas tu não joga essas coisinhas de Candy Crush, que isso não é videogame, né? Acho que, né, começa por aí o preconceito que qualquer pessoa tem. Seja ela jogadora, né, mesmo que ela se diga gamer ou qualquer coisa do tipo, né? Tem que acabar com gamer, né? Vamos lembrar com isso. Mas esse tipo de pergunta, porque parece que se tu te associar com esse tipo de jogo, tu é um jogador menor, né? Tu não conheceria ou não entenderia de jogos mais complexos, o que eu acho que é uma simplificação, né, do próprio mercado e com que as pessoas que usualmente não são esses jogadores mainstream que a gente tá pensando aqui, ou o jogador, hardcore, sei lá, né? O jogador hardcore, é o fato de que esse jogo, né, os casual games, eles vão permitir que, tipo assim, eu tô aqui agora no meu intervalo e eu consigo jogar um pouquinho. Eu não vou ficar, sabe, 1/3 do meu dia jogando, eu vou ali, brinco um pouquinho, é divertido, sei lá, eu me desestresso. O Candy Crush é um desses casual games que quando ele começa, eles dizem assim, vem aqui tipo assim, vamos nos desestressar, uma coisa assim, eu não lembro agora qual é a frase, mas de fato é essa a proposta do jogo casual. Eu não acho que seja essa a questão, né? Não vejo dessa forma. E o preconceito que tá associado a isso porque eles seriam jogos fáceis, né? Acho que o Pedro comentou isso, eles seriam jogos fáceis,
eles teriam mecânicas mais simples, né? Então a ideia de facilidade estaria associada a isso. Mas ao mesmo tempo, ele faz com que as pessoas fiquem tão presas ao funcionamento dele e tão dependentes daquela situação ali de jogo, que faz com que elas gastem todo esse dinheiro que vocês estavam comentando, né? Alguns jogos, eles ficam muito evidentes nesse sentido, né? E acho que os casual games, de um modo mais geral, a gente conseguiria pensar que qualquer jogo pensado para o celular, ele vai cair mais facilmente nessa categoria, se a gente pensar como categoria. Acho que as pessoas não costumam procurar por essa categoria, por mais que a gente saiba que ela é, né, determinada assim. Acho que as pessoas acabam muito procurando por coisas semelhantes, talvez procurem um nome de jogo e daí surgem as associações, e daí elas vão, deixa eu ver se esse aqui eu gosto. Mas acho que esses jogos, eles estão aqui, eu acho que eles têm uma função que é fazer com que as pessoas gastem muito dinheiro, que é o que esse jogador hardcore não vai fazer. Ele vai comprar o jogo, vai gastar ali e era isso. Enquanto que esses aqui não, né? Eles já te dão uma vida curta, eles te dão pontos reduzidos, ele te dá uma forma de interagir com ele bastante limitada, para que se tu chegar num ponto em que tu fica, digamos assim, dependente daquela experiência ali, tu vai gastar para isso. Eu nunca gastei 1 centavo, mas eu fico curiosa e eu analiso quando, por exemplo, no Candy Crush, que tu consegue ver, comparar, né, com os teus amigos, com as tuas amigas, onde as pessoas já estão, né, em que nível que elas já estão, que pontuação que elas chegaram. E para mim é inevitável pensar, por exemplo, nossa, mas se a pessoa chegou nessa pontuação, ela deve ter utilizado algum efeito especial, porque não tem como chegar nisso assim. Então ali fica evidente que as pessoas talvez estejam investindo bastante, né, nesse tipo de jogo. Embora ele seja free to play. Essa coisa do design antiético, eu acho que está muito presente no que a gente poderia chamar de videogame casual, né? E, enfim, a gente vai usar essa categoria porque, como a Beatriz falou, é uma categoria que funciona analiticamente, né? E aí, uma coisa interessante que o Henrique falou, o Henrique tenta colocar uma espécie de recuperação positiva do conceito, né? Tipo uma leitura otimista do casual game. Mas eu acho que tem um problema nisso, que isso não é tão comunicativo com a cultura, principalmente se a gente pensa a cultura gamer, porque quando a gente fala casual, o gamer já vai entender uma série de coisas antes da gente fazer a defesa da positividade desse casual, né? E eu concordo que o que a gente está chamando de casual game, ele na verdade é um desdobramento da tradição arcade. E aí eu acho que é muito mais interessante a gente recuperar o conceito de arcade, atualizar esse conceito, até para que as pessoas percebam aquilo como parte de uma história, que é a história do videogame, né? Sim. Mesmo que a gente não goste de algumas partes da história do videogame, né? Elas estão ali, né? E o arcade tinha toda uma cultura do jogar coletivo, que eu acho que era importante a gente recuperar, sabe? Que tá associada a essa ideia dos jogos casuais. Porque hoje o jogo casual também ele virou uma experiência muito solitária, né? Você joga sozinho no seu celular. O máximo que você tem de sociabilidade na maior parte dos jogos casuais, quando pensando em celular, é você ter aquela coisa de você ver a evolução dos seus amigos, né? Mas eu acho que um potencial interessante no jogo casual é esse resgate da questão do jogar coletivo, que rolava no arcade, que rolou muito no Switch, não, no Wii, quando surgiram aqueles jogos do Wii que eram vistos como casuais e fizeram puta sucesso, eram muitos jogos coletivos, mas que é uma experiência do videogame que tá meio que em crise, né? Sim, o casual manteve só digamos, o porte do arcade, né? Mas toda a experiência coletiva se perdeu. Jogos Mas curtos. isso pra mim é uma coisa muito, muito louca, porque ao mesmo tempo, por exemplo, eu jogo alguns jogos que, né, são casuais. Eles têm, né, todos esses elementos que a gente já comentou até aqui. E alguns deles, enfim, são jogados por outras pessoas, então eu consigo ver isso de tipo, a evolução do
meu amigo, da minha amiga e tal, enquanto que outros não. Aparentemente não foi um jogo que as pessoas acharam bom o suficiente ou interessante o suficiente para que elas continuassem jogando. Um jogo que eu também tô jogando e que faz isso é o Jurassic Park Builder. E ele não tem mais ninguém jogando, embora ele esteja conectado com o Facebook. Aí, tipo, 2 amigos meus acessaram, então no nível 1, ou seja, então nunca mais jogaram. E então eu não consigo trocar nada com ninguém, não consigo pedir nada pra ninguém. Por outro lado, jogos como tipo Clash of Clans, que é um que eu jogo, eu já comentei com vocês, ele te permite fazer isso. E mais do que mais do que ver o progresso dos teus amigos e coisa e tal, ele te permite essa ideia do coletivo, de tu criar um clã, tu te juntar com outras pessoas, tu pensa em como que tu vai ajudar quem tá participando daquele mesmo grupo ali. Tem que fazer uma maratona agora de jogos especiais e batalhas e coisa e tal, o pessoal se motiva pra isso. E daí, tipo, eu jogo com o Marcelo, né, que é o meu cônjuge, a gente tem um clã, e no nosso clã a gente acabou fazendo várias pequenas vilas, né, dentro de um mesmo clã, pra gente poder chegar numa pontuação específica que o nosso clã não teria, porque somos só nós dois. Então, ao mesmo tempo que, tipo, nossa, vocês imaginem a gente ter 5 vilas e cuidar dessas 5 bagaça pra poder jogar um joguinho. É uma coisa enlouquecedora? Mas... Alguns têm, né, esse lado coletivo. O Rodrigo, meu marido, ele joga muito Pokémon GO. Então, eu tava pensando no Pokémon GO agora. E ele está num grupo de WhatsApp de pessoas do bairro que a gente mora, que jogam Pokémon GO, e elas combinam altos encontros, assim, pra fazer raid. Não, e é um grupo mega ativo, dele reclamar, às vezes, tipo, cara, eu não acredito, tem 2.000 mensagens no grupo hoje. Então. E as pessoas realmente são muito engajadas, né? Mas eu acho que é legal a gente, talvez, trazer o termo arcade ajudaria, inclusive, a pensar mais nesse resgate mesmo, de uma tradição do videogame que eu acho muito positiva. Tem uma coisa aí que eu acho que é legal, que é, assim, 2 coisas, na verdade, que eu queria comentar. Uma que é, eu acho também, assim, que a ideia de essa categoria de jogos casuais, como tá agora, tem uma ênfase muito nesse jogo privado, assim, muito eu e meu jogo, né? Mas eu acho que também tem muitos desses jogos que tem uma questão forte de coletividade. São umas coletividades mediadas, né? É aquela coisa assim, não é um contato direto com as pessoas do seu círculo, mas é tipo o que a plataforma te permite de contato, né? Então é mandar um convite, é mandar um item, é organizar uma partida, esse tipo de coisa, né? Então é muito mais próximo de uma rede social do que do encontro presencial, né? E com isso, né, altos desdobramentos. Mas uma outra coisa que eu acho que eu acho que é legal de colocar essa coisa do jogo casual na linhagem do arcade é porque é o mesmo capitalismo selvagem, sabe? Sim. O arcade, ele tinha todas as práticas antiéticas de design, de fazer você morrer a cada 2 segundos para gastarem mais ficha, fazer ficha de continue sair mais caro, enfim, né? Tipo, tudo que é tipo de coisa, assim. E eu acho que é por isso que eu acho que isso é até uma coisa que coloca mais ainda nessa mesma tradição, sabe? Tipo, de ser aquele entretenimento vulgar, entre aspas, né? Tipo, aquele entretenimento que tem mais a ver com uma tradição popular de coisas que não são arte, né? Ponto. Aquela coisa assim, né? Tipo, aquela coisa assim de não... né? E é um campo onde tudo tá valendo, né? Isso vai desde o arcade até o jogo casual, até o Silvio Santos, assim, sabe? Tipo, é meio que a mesma ideia, assim, de que, tipo... De certa forma, é bem na cara que aquilo ali é pra ganhar dinheiro, sabe? Assim, Sim. Ponto, né? Então tem uma coisa, assim, que é... Da mesma forma como eu acho que é super essencial a gente recuperar o arcade, né? Pelo elemento subversivo que tem nele, né? Eu acho que seria ótimo a gente recuperar entre aspas, os jogos casuais pra usar ele pra quebrar outras coisas, sabe? Tipo...
Sim. Uma das memórias que me vem na cabeça muito, assim, era tipo no colégio técnico lá onde eu estudava. Meu, ameba vôlei. Ficar jogando ameba vôlei durante a aula, jogar Doom durante a aula, Nossa, a gente jogava Rock'n'Roll Racing. Rock and Roll Racing. Tinha o jogo do helicóptero, que acho que é um dos jogos de flash mais antigos, assim, que eu me lembro. Ai, na minha época não tinha essas coisas, né, gente? Babu Violence, vocês jogaram? Qual? Babu Violence. Era um jogo que eram umas Dos bolinhas palitinhos? armadas. Não. Eram umas bolinhas coloridas armadas como se fosse um CS, assim. Ótimo. Era um Battle Royale de bolinhas armadas. Isso aí. Entrava todo mundo no Lan House da escola É. e ficava jogando isso no meio da aula. Então, eu acho assim que tem uma certa coisa aí de pegar o tempo que tá dedicado para outras coisas, né, para ser produtivo na sociedade, entre aspas, né, e quebrar isso, assim, sabe? Isso talvez fosse uma coisa que os jogos casuais pudessem fazer, entre aspas, sabe? Mas acho que... Mas sei lá, eu não tenho a nostalgia do arcade. Não sei bem por que não tenho, mas não tenho. E aí talvez a forma como eu sinto seja alguma coisa que outras pessoas também compartilhem. Porque ao mesmo tempo que eu não me importo, por exemplo, em ter, sei lá, um grupo pra jogar algum jogo casual e daí... porque daí tu acaba meio que dependendo das outras pessoas e existe ali uma comunicação, porque pra tu fazer funcionar aquele grupo e coisa e tal. Eu não... Quando eu tô jogando, sei lá, um single player, que daí a gente tá fazendo essa comparação, né, que é meio que inevitável, eu já não jogo. Eu não cooperativo pra mim não existe, assim, eu tenho pavor. Jogar multiplayer, prefiro morrer. Então, acho que sério, eu tenho pavor. Por quê? Porque em geral as pessoas elas têm uma dinâmica de jogo que eu vejo como sempre muito apressada, sempre muito tem que ser muito rápido, tem que ser na correria, e é assim que eu jogo. Então todo mundo tem que jogar assim. Eu gosto de contemplar, eu gosto de analisar, enfim. E isso, em geral, não funciona bem. Tipo, imagina eu ir pra dentro de uma dungeon do World of Warcraft e querer parar pra analisar alguma coisa lá. Não tem condições, né? Tipo, isso não funciona. Então, pra mim, um jogo casual, ele vai me deixar fazer essas coisas. Ter essa outra comunicação e tal. Enquanto que se eu tô jogando meu single player, eu não quero isso. Né? Não quero ter que dividir. Eu acho que eu sou bem esse gamer horrível aí que tem que acabar. Eu comecei a falar de arcade, na verdade, pensando mais no gênero, assim, né? Não tanto no espaço, no fliperama, né? Tipo, jogos arcade que nem se usava muito naquela época dos CDs de 600 jogos para Windows, saca? Ai, saudades. Sempre tinha uma categoria arcade que era jogos de ação curtos e tal, que hoje se traduz como casual, né? No caso. Mas aí, tipo, aí a gente pode falar de arcades nesses dois sentidos, né? Eu não pensei tanto no flipper, não pensei tanto na questão social, primeiro, mas essa coisa surgiu assim, mas é importante também. E outra coisa, eu também não tenho nenhuma nostalgia com fliperama, eu não frequentava fliperama, se eu fui 2 vezes na vida foi muito, né, durante a minha infância, assim, até porque se eu frequentasse, eu provavelmente ia apanhar de todo mundo, que eu era aquele nerd mais fudido, gordo, estranho, que todo mundo odiava e adorava espancar. Então eu ia odiar, tenho certeza que eu ia odiar frequentar o fliperama na época. Então eu não tenho nostalgia com isso. Inclusive, se a gente fosse recuperar o fliperama como um espaço social, ele teria que ser reformulado em muitas coisas, porque era um espaço meio horrível, né? Sim, a começar que era um bastante. espaço predominantemente masculino. Masculino, Sim, Pac-Man foi criado por isso, né? Porque os fliperamas eram insalubres pra mulher e resolveram criar um jogo fofinho pra ver se as meninas começavam a ir e atraíam famílias, porque eram lugares horrorosos, pá.
A minha Videogame é tão... ausência de nostalgia é total por causa disso. As experiências que eu tive de ir num flipper era ter isso, assim. É. Só os meninos jogando, quando as meninas iam jogar, ficava todo mundo em volta pra te criticar e falar mal. Sai daí, tá atrapalhando, os outros querem jogar. Tipo, como se eu também não estivesse jogando, coisa do tipo. Mas essa Então- nostalgia que eu tenho do lado coletivo do arcade não é nem tanto pelo flipper. É porque eu jogava muito com os meus primos e com os meus irmãos. E a gente tinha uma coisa de, tipo, todo mundo jogar e ir passando controle um pro outro, saca? Uhum. E eram experiências que eu Uhum. achava positivas, essa coisa de você tá jogando seu jogo casual sozinho, mas as pessoas estão vendo. E porque eram partidas rápidas, era um negócio que a gente fazia conversando, pai. Então, eu tenho muito isso com o casual game até hoje. Eu brinco que o meu jogo casual é jogar Kirby no 3DS. E eu tô Uhum. conversando com o meu marido, ou com meus irmãos, ou com a minha mãe, e eu tô jogando Kirby no 3DS, sabe? Eu tô trabalhando, fazendo videoconferência, tô jogando. Eu brinco que é meu jogo de fundo, sabe quando você põe música de fundo pra você fazer alguma coisa? Meu jogo de fundo é ficar jogando Kirby localmente, então. Eu tenho essa coisa de gostar de jogar enquanto eu converso, enquanto eu faço outras coisas, enquanto eu interajo. Pode crer. Não, esse negócio de revezar o controle eu fiz muito também. É uma coisa que me marcou, assim. Mas eu acho que nem é tanto uma questão de nostalgia, assim, a importância do arcade. Mas uma questão de importância mesmo, né? Sim, sim. Uma coisa assim que eu tava pensando sobre essa questão do jogo casual também, que eu acho que, assim, do porquê que o jogo casual também é considerado tão menor, né? Além do que já foi mencionado, né? Tipo, de excluir quem não encaixa no que é o gamer hardcore, assim. Então, que é excluir pessoas. O outro é também, tipo, excluir a forma de produção desses jogos em muitos casos, né? Tipo, porque tem aquele jogo casual, que é aquele jogo casual feito com claramente um orçamento baixíssimo, às vezes sem aquele polimento e sem aquela estética toda cheia de detalhes e altas qualidades de produção, entre aspas, assim. E tem aquele jogo casual que é feito, sei lá, pela King, sabe? Tipo, pelas grandes Sim. empresas de jogo para celular, né? E coisas assim. Então, e é muito interessante que nessa categoria existam esses dois, assim, sabe? Tipo, é uma coisa meio peculiar, mas eu acho que tem uma ideia que você vê repetida, assim, né? Nesse argumento que a Aline tá falando, isso nem é videogame, né? Que é pelo jeito que aquilo é jogado e pelo jeito que aquilo é feito, assim, sabe? Tipo, entre aspas. Sabe, você não tem... não tá dentro da Hollywood dos jogos, né? Tipo, não tá dentro do tamanho de uma coisa AAA e tal, né? O jogo casual, toda essa coisa que vem do arcade, que vem do Portal Flash e tal, são muitas vezes os primeiros jogos que as pessoas fazem quando estão aprendendo a fazer jogo, sabe? Por quê? Porque, tipo, porque normalmente tem um núcleo muito direto de regras, tem uma coisa mais simples de implementar, que exige menos tempo, que exige menos polimento e tal. Então também tem uma coisa assim de uma negação daquilo que é visto como básico demais, sabe? E tem uma ideia de que para ter valor tem que ter um determinado polimento, sabe? E eu acho assim que isso é muito visível tipo na App Store, no Google Play, assim, né? Que você vai ter 1000 clones do mesmo estilo de jogo, né? Ou do mesmo jogo em particular. E sei lá, muitos é tipo clone produzido em massa mesmo, e outros que são um clone que é o clone de garagem, assim, digamos, né? Tipo, e eu acho que isso tudo são, sei lá, são formas de produzir jogo que seria interessante que não fosse tão excluído, tão detonado, né? Até porque, tipo, enfim, muitas vezes está relacionado com de onde que a pessoa é, qual que é o acesso que ela tem e por aí vai, né? Então, enfim, só queria trazer isso também pro lado da produção do jogo, não só do jogar do jogo. Mas uma característica que eu ia comentar que eu acho interessante dos jogos casuais é que eu acho que é um dos poucos espaços em que você vê um jogo, às vezes com menos polimento, feito em condições mais precárias, bater de frente com jogos de grandes empresas. Vocês lembram daquele Pou? Pô, Era um Sim, joguinho. o Tamagotchi de cocô.
Total. Você olha pra aquilo, você vê que, tipo, não tem polimento nenhum. E essa merda vendeu loucamente, saca? Então, eu acho que é um potencial subversivo interessante no casual. E às vezes um jogo que é tosco, né, nesse sentido de não ter todo esse acabamento, esse polimento que uma grande empresa faria, mas ele tá lá e ele consegue se firmar por outras questões, sabe? Tem uma Por vantagem outro- que a expectativa é baixa, né? Sim, sim. E que talvez o público de casal, ele tá mais focado na experiência do que, sei lá. Ai, gente, vocês sabem como é grupo de gamer, não sei se vocês ainda fazem essa desgraça com a vida de vocês. Mas quando você tá em grupo, sei lá, do Nintendo, os caras ficam postando print da tela do mesmo jogo no Nintendo e no Xbox e comparando o gráfico, sabe, essas babacas. Tipo, o jogador É. casual, ele não tá tão focado nisso, né? Então ainda é um espaço que dá pra acontecer essas coisas. Eu acho que ainda tem, assim. Não quero, inclusive como pesquisadora, acho péssimo pensar que existe uma divisão e que dentro dessa divisão surgem hierarquias que definem ou que determinam que um grupo é mais ou menos jogador que o outro. Uhum. Mas eu acho que sim, essas diferenças elas existem e essas características, inclusive de ficar do tipo assim, tô jogando aqui e aqui ao mesmo tempo, sei lá. Acho que tudo isso faz parte dessas questões que a gente tem dificuldade de chamar, sei lá, de cultura gamer, mas acho que é muito representante disso, né? Ao mesmo tempo em que a gente daí tem noção de que essas dinâmicas elas existem, mas a gente também não pode deixar de reconhecer que os jogos casuais eles acabam sim sendo utilizados por usuários de celulares, enfim, especialmente usuários de celular que não estão acostumados com esse imaginário do jogador. Eles estão sim procurando uma coisa mais simples, que ele não precise entender muito daquele jogo, daquele sistema e tal. Então, sim, existe um alcance diferenciado, eu acho. Acho que é mais essa questão. Sim. É o alcance que o casual game faz. Ele alcança muito mais pessoas do que um jogo AAA, digamos assim. Tanto E eu pela acho- questão do valor, né, e pela dificuldade, ou ainda o tempo, que foi uma coisa que vocês comentaram. E eu acho esse foco na experiência por parte do jogador de casual muito positivo. Tipo, eu acho que, inclusive, em termos de game design, ele traz desafios novos aí, né? Tanto que Pedro comentou no texto inicial dele que a gente precisa do Candy Crush para que o videogame evolua, e sim, precisa. É extremamente necessário. Justamente por esse olhar que é diferente desse gamer hardcore que o mercado assume que é o único que existe. Sim. Sim, e quando saem essas pesquisas né, de público gamer e tal, especialmente aqui no Brasil, né? Tipo, eu fico acompanhando assim a repercussão que tem e né, eu só consigo dizer que ela é no mínimo ridícula, assim, porque daí tu tem aqueles números, o Brasil cresceu tantos por cento entre um ano e outro, o maior nível de gastos está em jogos casuais para celulares e não sei o que. Aí tu vai lá ver os comentários das criaturas, né? Porque a gente acaba caindo no momento de vou ler os comentários das criaturas. E daí sempre tem uma cambada de gente para dizer, esses aí nem são gamers, né? Essa gente que joga coisinha de celular não é gamer. Gente, tem que acabar o gamer, né? Esse é o resumo. Não são gamers porque ninguém tem que ser gamer. Ninguém tem que ser gamer, acabar. Eu vou fazer o leão do ProErd, né? Eu não sou gamer, esse desgosto eu não dou pros meus pais. Nossa. Eu não sei
sei bem como eu definiria o que acontece com o jogo casual, mas o tipo de capitalismo enlouquecido que existe nesses jogos, a gente não vê em outros, né? Tipo, sei Sim. lá, por exemplo, os jogos da Bethesda, eles apresentam esses Creation Club, que tu daí pode comprar itens, né? Pra anexar no teu jogo, desde coisas de construção. Algumas coisas são apenas, digamos assim, cosméticas, né? Elas não vão gerar nada de diferente dentro do jogo. Mas também tu pode comprar algumas outras coisas que, sei lá, te dá ali uma mini questzinha, coisas assim e tal. Daí, claro, eles têm os créditos dentro da Creation Club, né? Mas eles podem ser comprados. No caso, tu tem que comprar pra poder, né, ter esses créditos. Mas eles são, assim, aceitáveis, no nível do aceitável, né? Daí tu vai pra esses jogos casuais e daí tu vê assim, olha, você pode comprar aqui um pack de cartinhas na promoção, né? Por R$ 40. Vem 6 cartinhas pra você aqui. Ou você espera 8 horas pra daí você ganhar naturalmente, né? Pelo sistema do jogo. Aí, tipo assim, o que acontece? Um monte de criança que joga isso aí no celular da mãe, do pai ou qualquer coisa do tipo, vai lá e vai, tá cadastrado aqui o cartão do meu pai, da minha mãe, vamos comprar. E isso é enlouquecedor, porque, tipo, as pessoas, elas não vão querer esperar. Se tu tem uma criança que tá utilizando aquele sistema ali e ela não tem noção disso, né, e acho que vocês já devem ter ouvido diversas histórias de crianças, né, filhos de amigos e tal, que compraram, sei lá, R$ 3.000 no Candy Crush ou qualquer coisa assim, Uhum. né? Então, tipo, qual que é a medida de tu oferecer alguma coisa dentro do teu jogo, porque ele tem as limitações de tempo, de vida ou qualquer coisa assim, né? Existe ali uma separação entre, olha, sim, tu precisa comprar alguns itens, mas com o tempo tu também pode conseguir, né? Talvez o gamer o gamer casual, porque também é um gamer, né? Não deixa de ser. O gamer casual, talvez ele não esteja tão acostumado com essa sistemática de tipo, tu tem que comprar para conseguir chegar mais rápido lá, né? Enquanto que quem já tá acostumado com o sistema de jogo na vida, a gente não vai comprar, a gente vai ter paciência e vai esperar. Mas tem alguns games o- casuais que não te dão opção de tempo também, viu? Né? Nos Sim. que eu tô jogando na minha pesquisa, tem coisas que eles não dão opção mesmo, que a galera é tipo escrota. Daí esses não tem nem condições, né? Não Ou paga ou morre. É tipo isso. Jogo Não, mas sequestro. tipo, eu tava jogando, baixei 2 vezes, tentei 2 vezes jogar e desisti. Era o Hogwarts, que daí, tipo, toda coisinha, tu chega na escola, tu recebeu a cartinha, tu vai pra lá e tal, não sei o quê. Daí ele tem uma espécie assim, eu nem lembro como é que era o nome, mas era uma espécie de pontos que daí tu pode usar pra fazer as coisas dentro da escola. Aí, tipo assim, você vai ler um livro, usa um ponto. Você vai ler mais páginas. Então tem que usar mais não sei quantos pontos. Agora você vai testar um feitiço. Usou todos os seus pontos. Agora você está numa dungeon e tem um monstro te atacando. Você não tem os pontos necessários para atacar este monstro. Você quer comprar? Não, vou morrer. Né? Eu tô jogando um dating sim que chama Amor Doce, que ele é exatamente assim. Ele tem pontos de ação. E até você dialogar com as pessoas leva pontos de ação. Então, às vezes, você tá no meio de um diálogo e você tem que parar de jogar porque você não tem pontos de ação suficiente pra terminar a frase. E aí você tem que esperar o outro dia ou comprar. E assim, os que você ganha por dia são pouquíssimos. Sei lá, dá pra você entrar numa sala e falar uma frase. O jogo simplesmente não avança. É escroto. Nossa. Uma coisa que eu tava pensando aqui é que, tipo, eu não sei, acho que essas economias de energia, assim, e tal, e a coisa do trocar dinheiro por tempo, né? Tipo, ou você paga ou espera, né? Aquela coisa assim. Eu não sei, isso pra mim isso daí é uma mecânica que sai, é uma questão que sai dos jogos, assim, sabe? Tipo, acho que entra na coisa de será que o público que joga jogos mais casuais não tá acostumado a fazer essa conta no dia a dia, sabe? Tipo, ou eu espero 3 horas no ônibus ou eu pago
R$50 no táxi, Sim. sabe? Tipo, eu sinto um pouco assim que as formas de gerar valor do capitalismo no jogo casual são tão terríveis quanto as formas de gerar valor do capitalismo do jogo AAA, sabe? É que eu acho que a coisa é que eles estão trabalhando para públicos que eles dividiram e que eles abordam de uma forma muito diferente, sabe? Como se o AAA já está esperando gerar valor de você de uma forma de um público esperado de uma forma específica. Essa pessoa vai lá e vai jogar, vai ter tempo livre para jogar o meu jogo por X horas, vai ter dinheiro para gastar numa plataforma X com X horas e não vai achar problema nisso, sabe? Sim. Não vai achar problema de pagar logo de antemão. Eu vejo nisso que eu comentei logo no começo. Eu vejo que o AAA é visto como público elite. Então, você não vai explorar a elite da forma que você explora o povão, que no meu entender é como se vem um jogador de jogo casual, saca? Uhum. Então, eu sinto que é muito isso, do tipo, é como se você pudesse abusar um pouco mais desses elementos antiéticos de design, de game design, do jogo casual, porque eles são vistos como um público de segunda categoria em si. Eu acho que é meio que por essa linha, assim, a minha impressão também. De que é um... Quer dizer que Sim, o jogo casual de maior sucesso é o Uber? Uber não, porque Uber já era, porque é mais caro. Uber já é AAA. Mas tem essa de que esse jogo que encaixa a qualquer momento, ele é uma produção de valor a todo momento também, sabe? Aquela coisa assim, não tem um segundo da sua vida que você não vai estar produzindo valor para alguém, sabe? E então tem aquela coisa assim, o celular já é esse dispositivo que deixa isso mais explícito, né? Que você tá tipo o tempo todo lá dando dados pro Zuckerberg, né? Tipo, está lá o tempo todo pingando lá um dinheirinho na conta do Jeff Bezos, sei lá, sabe? O celular ele já usando um rastreador do tempo todo, né? o Google tá, sei lá, desenhando ruas baseado no meu movimento, mas e eu acho interessante que justamente esses jogos que pegam e falam, você pode jogar a qualquer momento do dia, sabe? Também estão nessa plataforma, né? Tipo, é uma coisa assim, uma coisa vai influenciando na outra, sabe? E então fica uma coisa assim de não sobra nenhum momento onde você tá fora desse modo de existência que é produzir valor, sabe? Então, olha só, nisso que vocês falaram, agora eu fiquei pensando, daí no fim tem coisas que eu não sei bem se são conflituosas, mas aí ao mesmo tempo em que provavelmente as empresas que estão desenvolvendo esses jogos, os jogos casuais, eles veem esse público como um público então inferior, né? Enquanto que daí, o meu jogador de AAA, não vou tratar ele da mesma forma, né? Tipo, ele vai pagar lá uma vez, daí se ele quiser comprar alguma coisinha. Mas aí, ao mesmo tempo, ele faz com que quem joga o jogo casual pense, olha, você não é o arrombado que passa 10 horas jogando. Você pode jogar em qualquer hora, mas isso não vai atrapalhar a tua vida. Quer dizer, a questão de tu funcionar como uma criatura participante do coletivo, da sociedade, tá aqui. Tu vai conseguir trabalhar, tu vai cuidar dos teus filhos, tu vai cuidar da tua família, tu vai estudar, mas tu pode jogar, porque o meu jogo dura 5 minutos, daí tu tem que esperar 3 horas para poder jogar de novo, e assim tu vai, enquanto que, né, essa galera que fica jogando essas coisas já gastou um monte de dinheiro, que eu acho que também uma outra coisa que tem. Quem joga, talvez, o casual pense, pô, mas a criatura pagou R$200 pra comprar um jogo. Eu jamais pagaria aí. Exato, eu jamais pagaria isso. O que é R$20 aqui pra ganhar umas coisinhas especial? Só que a pessoa não tem noção, eu acho. Eu acho que realmente ela não tem noção que aquilo ali, sabe, tipo, vai virando uma bola gigantesca e ela não consegue mais utilizar aquele sistema ali sem utilizar esses especiais. Você quer dizer que se eu pegar só Uber de R$20 pode dar R$1.000 uma hora? Mas é óbvio, né? Aquela coisa, né? Nossa, eu fiquei pegando um monte de Uber aí de R$8, chegou no final do mês, deu R$800 meu cartão. Como meu cartão chegou a isso?
Eu tive aluna que me disse, nossa, eu já gastei R$2.000 com o joguinho do Candy Crush. Tipo assim, R$2.000. Caralho! Candy Crush, gente. Mas economizou 200 aqueles, hein? Aposto. 200 ela economizou. Mas, tipo, uma coisa que eu acho que ajudaria a conter esses excessos, assim, antiéticos dos game designers seria justamente o videogame sendo levado a sério, o jogo casual sendo levado a sério como videogame, sendo levado a sério como videogame pela crítica, né? E sendo levado a sério como videogame pelos jogadores de outros tipos de videogames, né? E por isso que eu penso que talvez seja interessante, em vez de insistir no casual game, justamente reforçar outras características desses jogos que, enfim, não quer dizer que não exista o casual game como uma categoria analítica, mas que existem outras características que inclusive são mais importantes desses jogos e que definem a experiência muito melhor, Sim. né? Que são descritivas mesmo, né? E que se comunicam com tradições, né? Não, imagina, eu ia falar que só que eu larguei a pesquisa de jogo bonito, artístico, valorizado pela crítica e tô indo agora pra dating sim de celular muito por isso. Porque eu sinto que é um gênero que tá meio deixado de lado. Porque a crítica se concentra nos jogos que são mais bonitos, artísticos, né, entre aspas. E Tipo, é Eu bagunça, super né? concordo, super concordo com isso, Beatriz. Que, tipo, acho que de forma geral, assim, quem quer escrever e quem quer pesquisar acaba indo pros jogos que não são o padrão, né? São jogos que daí se apresentam de uma forma diferenciada e especial. Enquanto que aquilo lá que é o basicão, que é o que mais a gente vê e que mais a galera tá jogando, o pessoal deixa de lado, né? Eu tô muito interessada no que é o mau gosto, assim, do game design, sabe? Tipo, eu quero entender. De verdade, eu quero entender, assim, o que é vulgar nos games? O que é mau gosto? Porque a gente Eu só acho que fala... o Brasil é que os nossos os indies brasileiros é que são prato cheio pra isso. Opa! Porque a gente só fala do Sabe que videogame. acho que A tem gente muito ainda bom tá nessa gosto pompa e no indie circunstância. brasileiro. Onde? No Eu indie acho que brasileiro? acho que tem bom gosto demais no Eu indie também brasileiro. acho. Tinha que ter menos bom Tem bom gosto. gosto demais, é? exatamente. Exatamente, Total. gente. É, Eu não sinto no Tinha que ser mais videogame precário. independente. Eu não sinto no videogame independente a abertura pra você ser de mau gosto, ruim, vulgar, escroto. Sério, eu acho tudo que a maioria das coisas que eu vejo, assim, tá, eu não jogo, eu vou lá, dou uma olhada, vejo alguma coisa, um vídeo, sei lá. Eu acho tudo péssimo. Ah, é que tu só boteco Não, mas gamer, aí né? é Daí outra sempre coisa. a treta no boteco gamer é atrocidades. Nossa, mas assim- ali é triste. Mas o que é o indie mainstream, vamos chamar assim, ele ainda tá muito Aham. preocupado de ser validado por essa cultura empreendedora, do videogame que muda vidas. E eu não vejo no espaço nesse independente do videogame pro mau gosto que tem, por exemplo, no cinema independente, saca? Cadê o John Waters do videogame? Pois é, Eu que tenho tá, é vontade que eu de não ver vejo isso. esse jogo, essa produção indie daqui. Tá, eu tô fazendo uma generalização. Eu tô, assim, tipo, evidentemente falando aqui que eu tô fazendo uma generalização. Mas eu não consigo ver a grande produção, assim, a grande quantidade de produção indie que a gente tem aqui como jogo de arte. Acho que alguns vão pra um caminho assim, mas a maioria não. É tipo, a galerinha Mas tá é que não fazendo é joguinho só ali, isso, faz né? espada e não sei o que. Vou repetir um jogo. Claro, tu vai repetir um sistema que tu sabe que existe, que funciona, e aí tu vai, sei lá, dar uma nova roupagem, né? Estou fazendo aspas aqui. Você não sente nenhuma presunçãozinha? A presunção, justamente, a presunção ela tá ali, só que não tem nada de artístico naquilo que eles estão fazendo. Tipo, Não tô dizendo que é artístico, mas é uma coisa que se propõe muito inovadora. Sabe quando você vai, sei lá, trampo de estudante de arte, assim? Que tem aquela coisa Eu do me tipo, lembro não... muito do Nino, Sim. no Castelo Rá-Tim-Bum, que ele sempre inventava coisas. Daí, tipo, esse aqui é um mecanismo que serve para esquentar comida. Uma panela, Nino. Isso já existe. E o Nino, ele jurava que tinha inventado um negócio inovador, né? mas Sim. eu acho assim que realmente não tem uma coisa assim de não, fazer um negócio artístico e tal. Não, eu quero fazer um negócio bem feito, de qualidade, né? Tipo, essas palavras grandes assim, né? Isso. Cheio de polimento, tipo, as partículas sacadinha. vão ser animadas e tal, tudo de acordo com a última tendência
no Canadá e Estados Unidos, sabe? Tipo, Sim, é bem sim. essa coisa assim, acho que não é mesmo uma vontade de ter uma questão artística, uma discussão estética, enfim, X, assim. Eu acho que é uma coisa bem. é, eu quero fazer o meu pop ficar bonito, sabe, assim, e vender muito, se possível, né? Que aí eu vou estar Sim. provando que o meu negócio é arte. Sim. E aí, por isso que eu acho que por não ter abertura pra essa coisa mais vulgar, banal, do videogame descartável, que você não vê muita inovação, porque é isso que você falou, fica tudo com cara da última tendência no Canadá, nos Estados Unidos, do que tá saindo na crítica especializada, que é bem uniforme, assim. Enfim. O que eu vejo dos jogos que estão saindo aqui, que estão sendo produzidos pelas pessoas que se autodenominam indie, eu vejo dessa forma, sabe? Existe a presunção, como vocês comentaram, sim, concordo, é isso que predomina. A própria forma como o mercado e o próprio ensino de produção de jogos, ele não está preocupado em criar profissionais ou pessoas, enfim, né? Bem complicado daí de falar isso, mas enfim, não tá pensando em desenvolver pessoas que consigam pensar sobre aquele produto de uma forma humana, digamos assim, humanística, né? Ele está produzindo um profissional para repetir apenas as coisas que estão aí. Né? Eu acho que a grande parte dessa produção indie, ela entra nisso, né? Tu pega ali um padrão que já existe, tu vai replicar ele com toda a excelência possível que tu é capaz com os recursos que tu tem, mas não sai disso. Então eu não consigo ver nesse sentido assim artístico ou mesmo a proposta porque não rola, sabe? Tipo, eu não posso falar o nome do jogo que tá vindo aqui na minha cabeça, mas tá me vindo um nome aqui que eu vou comentar com vocês nas mensagens. Que daí eu sinto que existe ali uma super presunção de tipo, tô fazendo um jogo de arte, tô sendo super inovador. Cara, você não está fazendo isso, sabe? Então, tu vai utilizar o sistema só para repetir coisas. Então, eu não consigo ver isso. Mas é a minha visão, né? Então, a gente pode sempre daí pegar casos específicos e não, mas aqui tem uma outra proposta que funciona diferente. E esses casos vão ser os casos especiais. Vão ser os casos especiais no cinema, vão ser os casos especiais na literatura, na música e assim sucessivamente. Então, não consigo ver. Eu acho que o pessoal aqui tá preocupado, assim, fundamentalmente. Tipo, quero ganhar dinheiro, vou fazer um joguinho de merda igual a qualquer outro que existe pra ganhar dinheiro. Uma coisa que eu tava pensando que é sobre a coisa do. Como que a gente poderia imaginar coisas assim relacionadas a essa grande categoria aí do jogo casual que poderiam ser interessantes e subversivas em alguma medida e tal, né? E aí uma das coisas que me veio, assim, que eu tava pensando era que essa coisa das plataformas, né? Tipo, o gamer de verdade tem PC ou console, né? E tal, quem joga em outras plataformas não tá jogando, né? Aquela coisa lá. E como isso passa pelo dispositivo, né? E aí, o que eu tava pensando é como isso se alinha também com quais são os dispositivos de produção, sabe? Para você fazer um jogo de celular, você precisa de um computador. Para você pegar e fazer um jogo de PC e console, você vai precisar provavelmente de mais de um computador e provavelmente um dev kit, né? Então, tipo, né? O dispositivo de consumo é diferente do dispositivo de produção. E aí tem uma coisa que eu fiquei pensando o que tem de ferramenta de criação de jogo que roda no celular, né? A gente sabe que assim, no Brasil, o computador mais popular que todo mundo tem é um celular. Sim. Certo. Então, poxa, como é que a gente não. Isso, né, não é só no Brasil, poxa, né? Tipo, então é uma coisa assim de pensar, e se tivessem ferramentas de criação de jogo que rodassem em celulares, né? Se tivesse plataformas de distribuição de jogo que não tivesse que passar pelo Google Play, né? Ou pela Apple, né? Essas coisas.
Então, aí eu tava dando uma pesquisada, eu achei uma ferramenta que chama Flatpak, feita por Mark Wonnacott, que é uma ferramenta onde você faz um jogo que você tira foto de um desenho e meio que recorta em torno dele, e aí você consegue espalhar esses desenhos por um espaço, assim, 2D, e aí você pode ficar andando por esse espaço, e você faz tudo no celular, sabe? E muito legal, sabe? Tipo, é uma coisa assim que eu fiquei pensando, pô, seria massa se esse tipo de coisa também se espalhasse, né? A ideia de, tudo bem, Sim. se existe o jogo casual, vamos fazer com que exista a produção casual de jogos, né? E por aí vai. Sim, E. acho que a gente teria uma produção de discursos daí de fato, né, variada. Tu teria muitos jogos daí que eu acho que pensariam nas práticas, né, de vida das pessoas, na prática mesmo cultural, na prática social, que são coisas que não são, acho que, contempladas pela maioria dos jogos, né? Tipo, vivências e coisas do dia a dia, do cotidiano mesmo, né? Acho que o jogo, ele acaba muitas vezes transformando tudo em alguma coisa meio grandiosa, uma coisa épica, né? Especialmente os jogos os Triple A's. E mesmo os casuais, alguns vão para muito longe, né, de cotidianos e coisas assim. E acho que uma ferramenta desse tipo que socializasse a produção de jogos, o desenvolvimento deles, traria uma diversidade gigantesca para experiências de jogo que talvez se tornassem muito mais significativas para quem daí não se acha jogador, quem acha que precisa de características específicas para poder jogar, né? No caso, continuação de um fenômeno que já existe nos computadores, né? Uhum. Programas como Jitsi, como Flick Game, Twine, enfim. E também eu fico pensando assim que é uma coisa nessa linha mesmo, né? Do tipo, por que na hora de sei lá, pensar um jogo novo vai rolar aquela coisa, nossa, fazer um negócio tipo um Journey, né? Tipo, ter ali e tal, a areia vai refletir a luz do sol, isso vai explicar todos os sentimentos que as pessoas devem ter ao jogar esse jogo. E não o Pipa Combate, sabe? Tipo, que, meu, o jogo tem não sei quantos milhões de download e é lá, meu, você com uma pipa, assim, voando num céu desenhado bem simplão, assim, tal, e, meu, compra tipos de cerol diferentes e linha e o desenho do seu time e por aí vai, sabe? Tipo, e aí quando eu lembro muito, assim, tipo, conversas, assim, se alguém propunha um jogo casual desse, ficava aquele clima, assim, meio galera olhando assim como se, nossa, coisa mercenária, né? Tipo, olha só, né? Isso aqui é. Você fala, pô, meu, eu acho o mundo do empinar pipa muito mais interessante do que o mundo do deserto de areia expressiva tal, sabe? Tipo, poxa, né? Eu também. Eu concordo. adorei a experiência no deserto, mas a questão é, quais são as práticas, né? Quais são os cotidianos que estão ali nos jogos? São poucos, né? Então talvez essa questão é o que falte. É tudo muito numa sensibilidade hipster de classe média, né? E dos parâmetros de bom gosto dessa sensibilidade, então... Sim, Tipo, não existe poesia em cortar a pipa com cerol, né? Exato. pra mentalidade indie, art game. E pra mim é como se a gente ainda precisasse validar o videogame, como se a gente não tivesse superado essa questão, sabe? Sim. Tipo, não, a gente tem que fazer uma coisa super artística, incrível, expressiva pra mostrar que o videogame não é besteira e provar pro Datena que o videogame não vai fazer a gente matar pessoas, sabe? Total. Eu não sei. Gostaria de matar pessoas, mas né, não pode. Não pode. É feio. Deus não gosta. Cuidado, dependendo de quem for, a população vai ficar consternada, hein? Pois é. Mas eu tava pensando assim que de certa forma, tipo, dá pra gente pensar em jogos cotidianos, saca? Tipo, coisa assim de como que isso se relaciona com isso que a Aline falou, que eu acho super chave mesmo, assim. A partir da hora que a gente fala, tudo bem, esse jogo é um jogo que é imaginado, pensado
para um cotidiano, para X cotidianos, qual cotidiano, de quem. E aí uma coisa, você quer o que em relação ao cotidiano? Manter o cotidiano como ele tá? Ou, sei lá, sabe? Fazer uma coisa meio situacionista e causar no cotidiano das pessoas, sabe? Não, imagina só, eu não adianta, vocês sabem que pra mim é bastante inevitável eu trazer a literatura, né? Já que eu venho dessa área, então não consigo não fazer isso. Uma coisa que eu vejo, assim, que predomina na área é a valoração que tem pro romance realista, né? Tipo, predomina desde uma certa época, né, da nossa existência burguesa, e aqui no Brasil, assim, acho que ainda é o gênero mais reconhecido, né? É o que acaba recebendo mais prêmios, é o que acaba entrando para as listas de bibliografia, enfim. E daí a relação que eu estou tentando estabelecer aqui é que no momento em que a gente tem essa valoração para histórias realistas, que daí a gente vê na literatura e acho que vê no cinema também, existe um significado que se acrescenta, digamos assim, para histórias realistas muito bem contadas, muito bem apresentadas, com personagens que se desempenham aqueles papéis de uma forma muito bem feita. E o videogame, o filme do Oscar por definição, né? Exato. E o videogame não, o videogame ele vai se afastar disso, né? Ele vai pro fantástico, ele vai pro épico na maioria das vezes, né? Tô fazendo uma outra generalização. Mas ele vai para esse caminho daquilo que não é o nosso cotidiano. Enquanto que talvez a gente pudesse problematizar e fazer as pessoas daí pensarem numa consciência coletiva, de também de cidadão, de como atuar, de como tentar modificar as coisas, sei lá, sabe, um joguinho que fosse sobre usar o transporte público, das dificuldades que se apresentam quando tu tá usando um ônibus, sabe? Do ônibus o horário que não fecha, de tu sei lá, não conseguir descer na parada certa porque o ônibus estava super cheio, e daí tu te atrasa pro teu trabalho, qualquer coisa assim, sabe? Tipo, é cotidiano, faz parte da nossa prática social, digamos assim, e talvez tocar isso de uma forma lúdica, sei lá, eu não gosto da palavra lúdica, odeio, mas enfim. Mas abordar isso de uma forma num jogo, fazer com que a pessoa vivencie aquela experiência de fato, analisando ela, né? Porque quantas vezes a gente sai pra rua pra pegar um ônibus e vai pensar sobre aquela prática toda, né? A gente quer que acabe logo, só isso, né? Tipo, eu quero chegar no lugar onde eu tenho que ir, eu quero voltar pro lugar de onde eu saí, era isso. E o jogo talvez faça com que tu atente para certas coisas que no cotidiano tu não daria bola ou passam batido. E ali tu ia, poxa, isso é um problema, né? Então acho que levar esses cotidianos, e daí cotidianos eu tô dizendo coisas comuns da vida mesmo, sabe? Tipo, a dificuldade de ir num supermercado com, sei lá, R$50 e comprar comida para 15 dias, sei lá. Mas tem uma coisa que me incomoda nisso. Na verdade, eu tô um pouco perdido na conversa, que eu não sei bem onde é que a gente deu o salto de falar sobre o cotidiano representado nos jogos, assim. Uma coisa que me incomoda é que eu acho que parece que daí a gente está estabelecendo que o jogo casual teria que ter uma relação pedagógica com o jogador casual. E eu não sei se deveria, sabe? Eu não sei se isso faz alguma diferença positiva. Eu acho que não existe essa necessidade, não tem nenhuma vantagem pra gente que o jogo casual seja pedagógico. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu também não tava pensando nisso, não. Acho que daí é outras formas que o jogo casual poderia... Qualquer jogo, né? Na real, não só o casual. Qualquer jogo, pra mim, daí poderia contemplar essas questões do cotidiano. Por exemplo, eu acho interessante que o casual seja fantástico. Um jogo casual pode ser fantástico, mas um micro fantástico, um fantástico pequeno. Isso, né? Um fantástico de 5 minutos. É,
Eu tô, Acho que isso é tão comedido. potente quanto uma coisa cotidiana, um outro assunto. eu tô pensando no cotidiano mais como um encaixe e, tipo, o contexto onde esse jogo tá acontecendo, sabe? E menos a Uhum. questão temática tal. Poderia ser também, sabe? Tipo, e você pode, né, sei lá, sair de uma crônica, de uma coisa meio ali, sei lá, né? Documentário, entre aspas, e sair pirando em cima, né? Mas o que eu tava pensando mais era na coisa do encaixe. O jogo que meio que faz parte do seu cotidiano de alguma forma, que não seja só a coisa de, eu tô aqui dando dinheiro pro Zuckerberg, clicando nas vaquinhas e vambora, sabe? Tipo, ou Uhum. então, Questão espera de ou paga. repertório mesmo. Tipo, sabe, que nem de certa forma, tipo, sei lá, você parar num. Você jogar uma partida de truco no intervalo, sabe? Sei. Com a Sim. galera e o significado que isso tem e como isso está relacionado com outras coisas do cotidiano, sabe? Eu acho que tem um nicho não explorado aí de jogos para situações cotidianas, que eu vejo muito isso que você fala, Henrique, e que eu acho que seria muito rico, como, sei lá, por exemplo. Eu tava conversando com amigas que são mães e falando sobre coisas que elas faziam enquanto amamentavam. Talvez se fazer um jogo para uma mulher jogar enquanto amamenta, por exemplo, né? Bom, E pensar um jogo para essa situação específica. Jogos para quando você tá no metrô, sei lá. Uma vez eu vi um negócio que eu achei muito genial, não sei se vocês conhecem. Ele até saiu do ar. Pelo menos eu não achei da última vez. Vocês já viram um site que era de jogos casuais para você jogar no trabalho? ótimo. Sim. Esse era o nome Uhum. do site, assim? O site era. Eu não lembro exatamente como era a pergunta em inglês, como era formulada, mas era assim, tipo, você não pode. Você não tá vendo que eu tô ocupado? Era isso o título. Boa. E aí, quando você entrava Sim. nele, ele tinha uns jogos tipo Tetris, só que era em planilhas de Excel. Então, pra quem passava e olhava, eles achavam que você tava super mexendo numa planilha, mas na real você tava jogando, sabe? Então, tipo, tinha vários jogos assim, outros que simulavam, tipo, Word, que simulava, sei lá, você tá arrumando arquivos, e na verdade não, você tava jogando. Eles tinham, inclusive, a interface do Excel copiada. Então eu acho que seria muito interessante começar a pensar o jogo casual nesse sentido, assim. Sei lá, Um jogos para jogo que eu pessoas que gosto estão no muito, que hospital. ele é um jogo cotidiano, mas ao mesmo tempo esteticamente ele é uma viagem, assim, é o I Love You, But You Kiss Like a Girl, que é o jogo da Nantrope, que é um simulador de beijo de língua. E ele é um jogo difícil, né? Ele não é um jogo erótico, assim, ele é um jogo de humor, assim. E ele fala sobre um tema que é totalmente banal, né? Que é um beijo. Então Aham. é um assunto Sim. cotidiano que pode ser tratado de maneiras interessantes, não pedagógicas, de maneiras divertidas, né? E é um Uhum. jogo que poderia ser considerado casual, assim, porque ele é um jogo curto, ele não exige dedicação, assim, né? Ele, enfim, ele não é um hardcore game, né? Mas Eu, vejam então que daí entra uma questão um pouco relacionada com o que a gente já falou, talvez, que, sei lá, esse caráter artístico e tal. Esses jogos, pra mim, daí eles entrariam nesse elemento mais artístico, né? Sei lá, um Depression Quest ou qualquer coisa assim. Ele faz com que quem tá jogando pense sobre aquelas situações ali que estão sendo apresentadas. Ah, Existe ali mas um momento de reflexão. E aí, tipo, por que talvez. Acho que não é, na real, a questão não é questionar o casual game, porque daí ele é sei lá, pra essa pessoa que não é um jogador hardcore, e daí, tipo, tanto faz, tanto fez o que tá sendo apresentado ali. Mas, por outro lado, a gente pode questionar, tá, então, por que talvez os jogos casuais não se apresentem assim? Por que eles estão muito mais próximos de uma coisa assim, rápida, vazia e sem reflexão? Sei lá. Se a gente, claro, for tomar a maioria dos jogos casuais, né? Porque eles não são levados a sério como videogame, né? Uma coisa que eu Exato. achei muito interessante que o Henrique falou é do jogo casual, enfim, das práticas antiéticas que aparecem no design de alguns jogos, como a continuação de pequenas explorações que as pessoas sofrem pela cidade, né? Fora do sim. jogo. Né? Então é isso, aquele jogo ele é só uma continuação
das relações horríveis que a pessoa estabelece com a sua cidade, né? Não é um videogame, ele não é um artefato que enfim, ele te traz um novo mundo ali. Ele é simplesmente uma parte do teu cotidiano miserável, né? Eu ia falar o seguinte aqui, como que esses jogos casuais, muitas vezes eles têm dinâmicas que tem aquela coisa que o Pedro comenta muito, de parecer que você tá trabalhando no jogo, sabe? Você tem que juntar 1000 coisinhas ou ficar fazendo uma tarefa repetitiva por um longo tempo e não sei o que tal, pra ir liberar um negócio. E aí é isso, né? Você vê essas mecânicas miseráveis sendo Sim. replicadas dentro desses É jogos. só a Jenny McGonagall que consegue achar essas coisas maravilhosas. Nossa, Não, tanto não dá. desespero. Gente, ela é muito poliana, né, gente? Eu não consegui terminar Ai, de ler sim. aquele realidade lá em jogo, Reality's Broken. Eu não consegui terminar de ler Nossa, esse eu jogo tava até. relendo esses dias e pensando assim, por quê? Por que você diz essas coisas? Por quê? Não vou entrar não vou entrar nisso. Ó, Toda vez que eu leio aquele livro, eu imagino ela assim num campo de flores, com arco-íris, e vários ursinhos pulando, e ela falando: Jacas mudam o mundo, Jacas são muito Ai, não, legais. tem assim, eu vou ter que falar, porque assim, eu fiquei muito indignada, assim, relembrando isso. E tem um certo momento que ela diz assim, que os jogos, assim, que propõem situações de competição, eles são muito bons, porque assim, a competição, ela é uma coisa maravilhosa, né, nas relações sociais. Porque ela permite, por exemplo, que você deixe que alguém, tipo, cague na sua cabeça. Ela não diz isso. Mas ela diz alguma coisa, ela diz alguma coisa assim, porque daí você permite que o seu amigo te humilhe, porque isso faz com que você ganhe pontos com ele porque ele foi melhor do que você. E aí isso melhora a relação dos dois. Oi? Tipo, como tu consegue chegar nessa Novas conclusão, categorias de BDSM. né? Meu Deus, né? Ai. Ai, ai. Tá, então Mas sabe vamos que essa coisa encerrando isso. do jogo de faxina não é exclusividade dos casual games, né? Se bem que eu ia falar do jogo que eu joguei muito, que é o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Mas o jogo de Harry Potter já meio que entra no casual, né? Mas Sim. enfim, eu chamo ele de Harry Potter Faxina de Hogwarts. Porque tu passa o jogo inteiro limpando Hogwarts. Não faz quase Cara, nada fora isso. eu odeio os jogos de Harry Potter, eu acho eles todos horríveis. São. Eu gosto, mas eu sou masoquista e foi idiota do Não, Harry Potter. não, eu gosto de coisas horríveis, eu não tô te julgando por gostar, não, imagina. Tem Não, vários mas é jogos que são horrível. muito. É de fato Mas é horrível. horrível. Eles são Todos horríveis. os jogos Mas do tem Harry muito Potter são horríveis, com exceção dos RPGs dos Game Boy. O, Não, eu acho que o, o Pedro querendo acabar com polêmica, né? eu acho que a relação dos jogos, os AAA, os casuais, hoje tá muito próxima desse jogo como trabalho, que o Pedro sempre fala, e eu sempre reclamo, e eu reclamo por uma outra questão, que é a questão do tempo, que eu não me importo de jogar 300 horas o mesmo jogo, né? Adoro, inclusive, se o jogo vai acabar em 2 horas, não vou jogar nem morta. Meia hora, Nossa, então, pra mim é eu posso. pré-requisito. É pré-requisito, tipo, garantidas 200 horas no mínimo. Por outro lado, tanto os casuais como tipo Farmville e esses assim de cuidar e gerenciamento, né? Eles estão ali te dando um trabalho, além do que tu já tem na vida real, né? Tu tem que voltar de Exato. tempo em tempo, tu tem que colher não sei o quê. E os AAA também tem isso, tipo, Fallout, que eu adoro, que o Lucas ficou dizendo, eu não sei como é que a Aline consegue continuar jogando aquilo. Consigo, mas eu também não entendo muito bem, porque, tipo assim, tu vai ali na esquina, alguém te dá uma tarefa e tu tem que fazer 300 coisas pra terminar aquilo ali. Cara, quem que inventou que jogo que tem que ser um trabalho, sabe? Essa diaba da McGonagall. Mas uma coisa que eu fico pensando também é, mesmo os jogos que não são trabalho, né? Tem muito jogo que parece mais o tempo de recuperar do trabalho, né? É tipo, tudo bem, você trabalhou 8 horas, agora jogue 2 horas para tipo, recuperar sua moral para níveis produtivos novamente. E aí vai dormir para você recuperar sua saúde a níveis produtivos novamente, né? Tipo, dá uma sensação assim, às vezes o papel do lazer assim, né,
que é uma categoria meio tensa, assim, acho que depois dava um podcast inteiro só nisso, assim, a relação do jogo com o trabalho, sabe? Não sei se vocês viram, mas um tempo atrás o Snowden, assim, uma das ideias lá do Snowden de aplicativos, assim, relacionados com segurança de dados e proteção de ativistas e coisas assim, saiu, assim, foi lançada, né? E é um negócio que chama Projeto Raven. E a ideia do negócio assim, é pegar todas as tecnologias de vigilância que tem no celular, então tipo as câmeras, o sensor de movimento, o microfone, e ao invés de pegar os dados que são gerados com isso e mandar, sei lá, para a CIA, basicamente, que é o que os celulares já fazem, né? Seria tipo isso ficar no dispositivo localmente, com um monte de camadas de criptografia e tal, aquelas coisas assim para ninguém conseguir pegar, entre aspas. E assim poder usar o celular como uma ferramenta para, sei lá, você pôr para vigiar um espaço para, sei lá, não vir ninguém do governo e tipo vai hackear o seu computador e pegar dados ou coisa assim, sabe? Tipo, a ideia deles era criar um sistema de vigilância para que pessoas que estão correndo risco de, sei lá, de repressão possam usar isso como para se proteger e tal. Mas assim, é uma viagem, um negócio super esquisito, assim, eu achei muito, muito estranho, mas eu baixei ele no meu celular para experimentar. E é muito esquisito, assim, não, assim, funciona muito bem, detecta 1000 coisas, mas a primeira coisa que eu pensei é fazer um jogo de Missão Impossível, porque, meu, é perfeito, assim, o negócio detecta quanto que você se mexeu na câmera, assim, no fundo, sabe? Então fazer jogo de stealth onde você de fato tá stealthando para desligar o celular. Essa é a primeira coisa que eu achei legal, mas a segunda coisa que eu achei legal era a ideia de pegar essas tecnologias que já estão lá e que já são usadas para gerar valor e para gerar controle, né, poder, biopoder, assim, né, tipo ficar controlando tudo, né, e pensar, pô, como que a gente pode, né, virar o outro lado disso, né, assim, ou como que isso pode se relacionar com o contexto onde o jogo tá, né.